professora Renata. Professora Renata Vieira Meda, ela é advogada trabalhista desde 2007, é doutora em Direito, Institutos e Negócios pela Universidade Federal Fluminense, pela UF, é também mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina. Doutora Renata é que nem meu filho, tem 2 mestrados. Quer dizer, tem mestrado e doutorado, não, desculpa, eu confundi. A doutorado pela UF e o mestrado que é pela Universidade de Londrina. O Guilherme, que é um ponto fora da curva, tem 2 mestrados, o Guilherme, meu filho. Então, agora terminando o doutorado. É professora universitária de graduação e também da pós-graduação, lato sensu, da Veiga de Almeida, em que eu tenho a honra de tê-la no meu corpo docente da pós-graduação de Direito, Trabalho e Previdenciário. Uma professora que os alunos gostam muito, se identificam muito com ela, é muito bom. É uma tranquilidade quando a professora Renata está em sala. E o tema dela é exatamente o tema da tese de doutorado dela, que ela defendeu. Um tema assim, apaixonante. Eu fiquei assim, muito interessada. Não, eu quero levar esse tema para a BAME, que é o contrato de trabalho de indígena. No momento que a gente está vivendo tantos problemas, com os povos indígenas, falar de contratos de trabalho dos indígenas, eu achei assim fantástico. Então, mais uma vez, professora Renata, quero agradecer muito a sua presença aqui. A senhora tem em torno de uns 40 minutos. Se precisar um pouquinho mais, não tem problema, tá? E a palavra é sua. Bom, uma boa noite a todos. Gostaria muito, primeiramente, de agradecer à professora Fátima Santoro pelo convite, por toda essa apresentação. Sou muito grata, professora Fátima, a estar participando com a senhora, a estar integrando, esse momento tão especial, a pós-graduação. Sou muito feliz também de estar na UVA, é uma grande instituição que está sempre à frente aí da atualidade, trazendo, tanto para os alunos quanto para a coletividade, toda uma noção contemporânea de tudo que vem ocorrendo. E quando a professora Fátima veio me falar sobre a ABAME, fazer o convite, eu logo dei uma pesquisada para saber como que são as coisas dentro da ABAME e vi como é interessante essa associação de advogados, como busca uma integração, então, assim, dos assuntos, para poder trazer, então, para os integrantes, para os participantes, e juntos, pensando realmente na nossa ideia contemporânea e em contribuir com tudo isso, Então, acho que é um momento, uma semana de palestras que são gratificantes para todos nós. Então, eu só tenho que agradecer mesmo esse convite, tá? Agradecer novamente, doutor Francisco, doutora Nilza, doutor Ronaldo, doutor Janildo, as pessoas que estão presentes aqui. Bom, e vou falar, então, um pouquinho do meu tema, aonde o tema que eu venho trazendo para vocês, para os senhores, mas justificar, então, por que eu escolhi esse tema diante de todos os participantes para poder trazer aqui para conversar esse finalzinho de tarde aqui com vocês. Bom, quando a gente fala em indígenas, em direitos indígenas, parece que está muito distante de a gente pensar num mercado de trabalho, em pensar em relações de trabalho, e parece que antes era um pouco mais distante essa relação, essa ideia do que a gente tem hoje. E por quê? A palestra, ela aborda tanto a noção de relação de trabalho, do mercado de trabalho, aborda a concepção de indígenas, de repente sendo o primeiro momento falando sobre a concepção de indígenas, porque eles vieram de todo aquele nosso período colonial, e sem passar por isso, mas sem a gente aprofundar nessa questão, mas é o primeiro momento que a gente tem todos os reflexos do nosso contexto pós-colonial.
né? Então, apesar de a gente ter no momento esse conceito, essa origem, né, desse período colonial, e aí, junto disso, a gente já tem a ideia do mercado de trabalho e já tem uma ideia que também já era conspirada desde ali do período colonial, que é a percepção, né, de colonizador e colonizado. E é uma concepção que a gente pode pensar até mesmo no mundo, no universo internacional, quando a gente fala da Organização Internacional do Trabalho. E a Organização Internacional do Trabalho, ela trouxe aí um ponto muito importante para os indígenas, como também traz para os próprios trabalhadores. Então, é um terceiro momento aí que eu gostaria de falar. E aí, vindo toda essa concepção para a nossa ideia de Constituição Federal, que quando a gente fala dos direitos humanos, quando a gente fala dos direitos sociais, do direito ao trabalho, enfim, colocando também os indígenas aí dentro do direito do trabalho, a gente esbarra num direito que é um pouco diferente do direito comum que a gente está acostumado, que são os direitos universais. Que esses direitos universais a gente sabe que não são direitos para todas as pessoas, que não são todas as pessoas que têm acesso a esses direitos universais. Então, a gente chega, né, nesse momento. E aí, a partir desse momento, a gente vislumbra um outro ponto subsequente, que é o Poder Judiciário. Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho, especificamente a Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, e aí, por fim, né, ou ainda, né, o STF, né, as decisões do STF, e aí, por fim, a gente chega, né, no momento de hoje, tentando buscar uma perspectiva, um viés na qual a gente possa pensar num respeito maior à pluralidade. E quando eu falo na pluralidade, a princípio parece que a gente só está falando de uma pluralidade de reconhecimento de várias etnias, de várias raças, pensando em gênero, pensando dessa forma. Só que não, a pluralidade é muito maior do que isso. O que é a pluralidade? Vamos começar aí pelo final para a gente poder voltar e para eu poder explicar todos esses pontos. A pluralidade é um momento no qual você pode decidir sem a intervenção ali do, por exemplo, um sindicato. Um sindicato, se ele faz a sua própria negociação, se o seu direito do seu sindicato, do que ele estabelece ali como uma negociação coletiva, a gente sabe que no artigo 611 da CLT, o inciso a linha A, ela traz direitos previstos para a flexibilização dos direitos do trabalho. No 611B, ela já traz uma limitação em direitos que eu não posso mexer, que são inalterados. Só que esses direitos que são alterados, se eu posso mexer, eu tenho uma negociação coletiva, aonde numa convenção coletiva eu tenho 2 sindicatos, e eu posso fazer aquela convenção coletiva, ou seja, aquele direito que foi estipulado e que foi negociado, ele vai, né, se sobrepor ao que está legislado. Então, o que acontece? Essa percepção de sindicatos, essa percepção de a gente construir e celebrar uma convenção coletiva, é apenas para dizer que no mundo que a gente tem da Constituição, que está aqui, que temos os direitos aqui, que estão ali estabelecidos, eu também tenho um outro sistema que é daquela convenção coletiva ali que dura 2 anos para aquela determinada categoria. Ou seja, quando eu falo em pluralidade, eu estou dizendo que não é só o sistema da Constituição, eu estou dizendo que existem vários sistemas. E a partir desse momento, aonde eu olho para o mundo de hoje, para o mundo contemporâneo, com a ideia
de vários sistemas, e não um sistema só, e não só um direito para todo mundo, eu consigo imaginar que no mercado de trabalho, ele não deve ser somente nele não deve ser somente aplicado os direitos que nós estamos acostumados. Então, como é que vai funcionar isso? Olha só, então guarda isso aí. Guarda essa primeira ideia aí de que uma pluralidade a gente tem vários sistemas, tá? Guarda aí. E aí, como é que começa, então, essa ideia, né, para a gente poder chegar nessa construção de pensamentos de sistemas, né, de interligação de sistemas? E aí a ideia começa, a princípio, com os indígenas, que a gente sabe, né, que quando estavam aqui chegaram os europeus, que são, né, que é a própria raça, né, dos europeus. Chegaram aqui, esses indígenas já estavam aqui, e esses indígenas, então, passaram a ser colonizados. E aí o trabalho desses empregados, então, eles eram escravizados, enfim. Esses colonizadores, que trouxeram o próprio direito universal para cá, esses colonizadores, eles precisavam monopolizar esses indígenas. Esses indígenas tinham que perder aquela área. Esses indígenas, eles tinham que deixar de ser donos para serem empregados. E aí que veio todo aquele movimento de escravidão que a gente sabe. E aí esses indígenas passaram por uma série de problemas nos quais eles precisavam ser aculturados. E como é que fazia isso? Bom, a forma como você está trabalhando, primeiro que você já vai trabalhar de outra forma, porque quem manda aqui sou eu, europeu. Outra forma, bom, vamos trazer aqui, nós, europeus, mulheres, que essas mulheres, então, né, vão se misturar, então, com os indígenas, e a gente vai fazer uma miscigenação. Então, ou seja, eu vou cada vez dominando mais aqueles determinados povos indígenas. Aí depois, a questão da língua, que foi feita através da catequese, ou seja, aqueles indígenas começaram a ficar cada vez mais integrados. E aí foi a grande preocupação desses povos, nesse período colonial. E aí, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela é de 1919, e ela tem um código colonial, ela tinha um código colonial, foi daí que ela começou, e a OIT é uma organização das Nações Unidas que é muito interessante, porque a OIT, ela tem um tripé. Dela fazem parte o Estado, os empregadores, a classe de empregadores e a classe dos empregados. Esses três. E aí, esses indígenas, eles eram empregados e eles estavam sendo escravizados. Então, a gente tem umas convenções de 1929, 1930, que já vinham nesse sentido de poder driblar essa escravidão, esse trabalho escravo, enfim. E essa Constituição, então, essa luta por direitos desses trabalhadores indígenas, né, foram, então, recepcionadas pela OIT, quando em 1957 a gente é feita uma convenção, então, estabelecendo parâmetros de proteção para esses povos indígenas. No entanto, os países que eram colonizados deveriam estar subordinados aos países desenvolvidos. E aqueles países, então, subordinados, eles eram subdesenvolvidos, logicamente, porque eles eram colônias ali. E aqueles indígenas, então, deveriam ser integrados. Então, a ideia da convenção de 1957, a Convenção 107 da OIT, trazia, então, essa peculiaridade muito forte
que foi a integralização dos indígenas, a assimilação, então, pelo Estado. Os indígenas não contentes com isso, até porque a gente a situação que a gente verifica hoje estava ocorrendo lá e muito naquela época, principalmente quando a gente pensa na guerra, né, na Primeira, na Segunda Guerra, que estavam ali tudo na Segunda Guerra, que estava acontecendo ali tudo junto naquele momento, no momento de assimilação, no momento de diminuir a cultura, de extermínio, né? Então, aquele movimento mesmo de aculturação. Chega, então, um momento no qual, né, os indígenas, e digo os indígenas, né, de todas as partes, as tribos indígenas, então, se reuniram através de movimentos, nos quais os trabalhadores, o grupo de trabalhadores da OIT, ficou ao lado desses movimentos indígenas. Né? Por quê? Porque esses trabalhadores também precisavam de força. E nesse momento era uma época de 1986 a 1988. Era um momento no qual os indígenas não eram recepcionados aqui pela Constituição, porque eles só foram recepcionados a primeira vez em 1988. Só que em 1943 a gente já tinha a CLT pelo Getúlio Vargas como um decreto, né, de 1º de maio de 1943. Então, ou seja, quem entra no mercado de trabalho é só quem está aqui, é só quem tem direito, né, é só quem tem acesso aos direitos universais. E aí começa a polêmica. Bom, por que eles têm direito e eu não tenho direito, né? E os indígenas, ao contrário do que muita gente pensa, se a gente for pensar no mundo contemporâneo, eles também querem ter alguns direitos. No entanto, desde que isso não viole as suas tradições. E aí é um aspecto muito delicado, e que, inclusive, antes da Constituição, então, antes da Constituição de 5 de outubro de 1988, havia, então, movimentos na Assembleia Legislativa, enfim, né, para poder saber quais eram os direitos que seriam aprovados, para poder colocar dentro da Constituição. E aí, enfim, nesses movimentos, que também já estavam acontecendo aí no contexto internacional, quando a gente fala de OIT, para poder, né, que era de uma revisão entre uma Convenção 107, que era aquela que a gente estava pensando, falando, que integrou ali os indígenas, que queria integrar, e o integrar é o mesmo que dizer assimilar, é trazer aquelas pessoas para dentro da comunidade nacional e dizer que só tem um sistema e que não tem mais nenhum sistema que existe. E todo mundo deve ter acesso àquele sistema, sem pensar nos direitos diferenciados. E esse foi o grande problema que precisou, então, a Convenção 107 precisou passar por uma reforma. E quando ela passa por uma reforma, tem essa onda, então, de questionamento desses grupos indígenas junto com os trabalhadores para poder, então, barrar essa integração a um sistema universal. E, pelo contrário, requerer que o seu sistema, e aí não foi só os indígenas, mas aí também trouxe aí outras etnias, requerendo, então, que os seus sistemas também fossem recepcionados. E aí vem a Constituição, né, como um dos seus princípios democráticos, princípios fundamentais, no artigo 1 a 4, que ele traz o pluralismo jurídico. Ou seja, eu tenho aí vários sistemas. E aí a gente entra, né, no grande debate. A Constituição, então, movida por uma onda de culturalização, de trazer a ideia de pluralidade, de outros sistemas que podem acompanhar aí a Constituição, como outras constituições, se a gente for pegar da Bolívia, Equador, enfim, também passaram por essa mesma onda de culturalização e trazer a pluralidade jurídica. E aí, nesse sentido, então, os indígenas, né, bem como outras
populações, outros povos, foram recepcionados pelo artigo 215 da Constituição e 216, que traz o direito à cultura, e o artigo 231 trazendo, então, os direitos à organização social dos indígenas. A partir do momento que ele fala na organização social dos indígenas, ele reconhece que os indígenas têm direito ao seu sistema indígena, ao seu direito interno. E já está sendo dito ali na Constituição, inclusive no seu preâmbulo, quando fala da pluralidade. Só que acontece que, como o tribunal acaba decidindo os casos aplicando os direitos individuais ao invés da aplicação dos direitos coletivos, a gente tem um grande problema dos nossos tribunais. E aí, eu trago um caso para vocês que era assim. Eram duas etnias. E aí, uma dessas etnias... Acho que... Tudo bem? Uma dessas etnias, então, a etnia Pacuxi e a Wapixana. Pacuxi e Wapixana. A Wapixana era uma comunidade. Isso aí foi, inclusive, até uma prova para a magistratura do TRT-11, tá? E o caso era bem interessante. Era assim. Então, tinha essa comunidade Wapixana, tá? E essa comunidade, os pais, ia ter uma escola, e pela própria Constituição, é possível, então, que os indígenas, eles sejam bilíngues. Então, assim, ser respeitado a sua língua, e a nossa língua, então, né, também a vir a ser acomodada, né? Que eles também possam, então, praticar a linguagem sem perder a linguagem deles. E aí, então, eles podem ser bilíngues. Ou seja, foi com uma empresa, uma associação, participou, primeiramente, uma associação participou de um processo de licitação de uma prefeitura. E aí, essa associação foi a vencedora no processo licitatório, e o processo licitatório, ele tinha como causa a contratação de um professor para trabalhar numa etnia que era a etnia Wapixana, numa comunidade que era a comunidade Wapixana. E aí, aquele professor que passou nesse concurso, ele era um concurso temporário, enfim, houve uma terceirização ali, né, pela própria associação, e ele prestaria serviços, então, para o município. Então, houve uma contratação de prestação de serviços ali para o município, mas era contratado pela associação. E aí, naquele momento, então, ele começou a trabalhar nessa determinada comunidade, a dar aulas. No entanto, esse professor, ele era de uma outra etnia, da Picaxi. E aí, enfim, quando a comunidade Wapixana teve esse contato com esse professor, eles disseram o seguinte: não, olha só, esse professor aqui de outra etnia, ele não vai poder dar aula aqui para essas crianças. Né? Os pais disseram, não dá para essas crianças aqui continuarem a ter aula com esse professor, embora ele tenha sido contratado pela associação, né, e está prestando serviços aqui pela prefeitura, não é possível. E aí disso eles requereram, então, que esse professor, que era de uma outra etnia, que ele fosse, então, dispensado, porque uma outra etnia ali violaria o seu próprio sistema indígena. E aí, a associação acatou o pedido da comunidade Wapixana e, então, demitiu o funcionário.
O funcionário, que era de uma outra etnia, a etnia Pacuxi, ingressa com uma reclamação trabalhista contra a associação e a própria prefeitura, então contra duas reclamadas, pedindo, então, além das verbas trabalhistas, enfim, pedindo, então, os danos morais em razão da discriminação, da dispensa discriminatória. E diz que ele foi discriminado, né, por ter sido mandado embora em razão da sua etnia. A associação, na sua contestação, na sua defesa, ela alega que, na verdade, não houve dispensa discriminatória, porque ela só estava cumprindo com o artigo 231, que ela tinha que respeitar a comunidade indígena Uapixana. Então, não houve dispensa discriminatória. E aí, a questão, né, do certame do TRT, né, para a magistratura perguntava o seguinte: você, então, eu tenho até ela aqui, como você poderia, deixa eu ver aqui a avaliação, como você poderia resolver, né, proferir a sentença de forma que houvesse uma compensação simétrica entre as etnias? Como? E aí é o grande problema, porque se a gente pega o nosso direito comum, a gente vê, então, que essa questão da discriminação, se eu cubro a questão dos direitos trabalhistas, aquele determinado profissional, ele não vai dar conta ali daquela determinada comunidade. Ele não vai se inserir durante com os elementos de subordinação, os elementos, né, de um contrato de trabalho. É dentro de uma legalidade que a gente tem como um princípio geral. Só que, por um outro lado, aí eu atendo, né? E assim eu mando ele embora, mando esse empregado embora, né? Por razões ali alheias à vontade, mas justificando que não há uma dispensa discriminatória, mas sim atendendo ao pleito devido ao artigo 231 e artigo 215 da Constituição. Então, eu atendo esses requisitos e digo que não é uma dispensa discriminatória. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho o outro indígena. Que aí eu descubro aquele indígena, né, novamente, por não atender a sua própria organização. E aí, o que na verdade, né, chama muito a atenção o que os tribunais vêm fazendo, e as decisões de TRT, TST, hoje em dia até que a gente tem visto, assim, principalmente no Tribunal de Roraima, o Tribunal Regional do Trabalho de Roraima, algumas decisões que acabam deixando a gente que pensa, né, os pesquisadores que pensam no mundo contemporâneo, um pouco mais felizes de se pensar num reconhecimento da pluralidade. Por quê? Porque uma compensação simétrica nesse caso, então, seria assim, né? Esse primeiro indígena, esse empregado indígena, ele foi afastado, porque não atendia ali os requisitos daquele próprio empreendimento. Ok. Só que como é que ele tem que ser compensado? Ele tem que ser compensado através do entendimento, do reconhecimento do seu sistema, do mesmo jeito que aquela comunidade, ela também tem que ser compensada através, né, do seu próprio reconhecimento ao seu sistema interno. E cada um desses sistemas internos, a gente vai dizer que há direitos coletivos. Cada um dessas etnias detém um direito coletivo. Ué, mas como assim? Como é que fica na prática? Se a gente for pensar na prática, eu vou colocar aqui duas situações. Uma situação na qual um indígena, ele morava numa comunidade e um dia ele bebeu muito e durante uma confusão ele acabou esfaqueando e matando o seu irmão. Houve uma denúncia,
desse determinado indígena, e quando ele foi responder a essa denúncia, a comunidade já estava sabendo desse episódio. E aí, nessa denúncia, o Ministério Público disse o seguinte: não, eu aqui não vou decidir nada, eu vou respeitar o direito desses indígenas, o sistema desses indígenas, de eles mesmos resolverem por si mesmos. Até porque a comunidade já deu uma pena para esse indígena, né, que cometeu esse crime de homicídio. Esse indígena, ele vai ser banido, né, da comunidade por 10 anos. Ou seja, nesse momento, o Ministério Público ele vem com a teoria, com o princípio do non bis in idem e de dizer, olha, aqui não, eu não vou usar dessa situação. E eu não vou usar dessa situação porque eu só iria me interferir caso houvesse, através de uma situação subsidiária, se a comunidade não pudesse arbitrar a sua cosmologia, os seus costumes, a sua tradição. Então, a partir desse momento, eu protejo esses povos indígenas, eu protejo a cultura brasileira. Por um outro lado, a gente tem uma outra situação. A situação na qual a gente viu há pouco tempo sobre a demarcação de terras indígenas, né? A terra indígena Raposa Serra do Sol é um exemplo, né, um clássico muito conhecido nessa área indígena, inclusive que foi definido pelo STF, que eles vieram com um marco temporal, dizendo que os povos que estão que estavam naquela determinada área até 5 de outubro de 1988, para eles haveria uma demarcação de terras. No entanto, se nós formos pegar toda a história desde o período colonial, e foi aquilo que eu falei sobre a miscigenação, a gente vai ver, inclusive todos aqueles movimentos que configuraram na Convenção, né, na Organização Internacional do Trabalho, onde eu já não tinha tanto só indígena, mas eu também tinha outras identidades, até porque um trabalhador ele pode ser indígena, mas ele também pode ser quilombola, ele também pode ser de uma outra etnia, ou seja, essas várias identidades faz com que, então, essa tradição, essa cultura, ela não pare, ela permeie no tempo. E a partir desse momento que eu tenho um marco temporal do STF dizendo, olha, eu só vou demarcar as terras até outubro de 1988, é o mesmo que eu dizer, a partir de agora eu não reconheço mais os direitos coletivos. Porque daí aquela cultura não vai mais perpetuar no tempo. Até porque aquelas terras indígenas, elas são usufruto para os povos indígenas, mas eles precisam delas para eles poderem sobreviver. Sem a caça, sem a pesca, sem a tradição, eles não conseguem se perpetuar no tempo. Então, um é intrínseco ao outro. O direito territorial é intrínseco ao direito coletivo, que o direito coletivo, num momento desse, da direito do trabalho, a gente consegue verificar como foi a decisão do STF, aonde os tribunais ainda optam por prevalecer o direito individual face ao direito coletivo. E esse é um grande problema para a gente. Porque daí não é só a questão dos indígenas, mas são a questão de todas as pessoas que fazem parte de um grupo, de uma etnia, aonde a gente consegue verificar a ideia da discriminação. E por que isso? Porque os direitos universais, se eu for pegar os direitos sociais na Constituição, ou então a própria CLT, eu vou verificar que aqueles direitos, por exemplo, se eu vou falar num contrato de trabalho, né? Eu tenho lá os princípios da subordinação, da habitualidade, da onerosidade, da pessoa física e da pessoalidade, né? O SHOP, que eu costumo falar para os meus alunos. Então, se a gente pensar nesse modelo, eu só tenho um modelo de direitos universais ali para aquelas pessoas. Eu não quebro nem um pouquinho. Agora,
Se eu for pensar que existe indígenas que estão integrados naquele momento, estão integrados ali, que conseguem se virar, é uma coisa. Então, eles estão integrados, é uma situação. Agora, há indígenas que ainda estão, ainda não foram totalmente desintegrados, como fala no próprio Estatuto do Índio. Esses indígenas, eles precisam, num momento desses, de uma representação realmente, que os represente realmente ali diante das nossas instituições democráticas. É o caso que a gente está vendo, salvo engano, ontem ou anteontem, que os indígenas, então, estavam tentando tirar, e tiraram, um governador do estado, salvo engano, de Goiânia, para que, então, pleiteando que o próprio representante da FUNAI, então, pudesse atender às suas solicitações. Então, é isso, né? Na verdade, a questão do contrato de trabalho indígena é pensar que, embora essas pessoas, né, muitos estejam integrados, a gente precisa de uma representação, né? Ou então do Ministério Público do Trabalho, ou então da FUNAI, mas instituições que sejam democráticas e que façam valer, né, o acesso diferenciado desses grupos no mercado de trabalho, porque a gente não consegue do mesmo jeito. Né? Nós temos os direitos universais, só que os direitos universais há uma peculiaridade muito grande de a gente pensar num acesso diferenciado a essas pessoas para os direitos universais. Né? E a Convenção e a Organização Internacional do Trabalho é muito importante nesse sentido. Né? E aí, só mais uma palavrinha, é importante para a gente poder entender, né, como a gente deve pensar na Organização Internacional do Trabalho, que é um tratado de direitos humanos, que foi recepcionado pela Constituição, e até antes da emenda, a emenda de 2004, 45 de 2004, ele foi recepcionado. Então, por que a Organização Internacional do Trabalho, que fala sobre a pluralidade, que fala sobre que para não seja violado, né, o trabalho desumano, a escravidão, enfim, entre tantas outras formas de violação, discriminação, não é respeitada? Ou seja, né, os tribunais precisam cada vez mais pensar nos direitos coletivos que são previstos também com as convenções, com os tratados de direitos humanos, e não fazer frente apenas aos direitos individuais. Porque se a gente pensar só nos direitos individuais, a gente não vai conseguir o reconhecimento à pluralidade jurídica. É claro que nós temos um avanço, como, por exemplo, as convenções, né, que acabam se sobrepor ao que está legislado. Mas a gente precisa ainda avançar muito nessa ideia, até porque a gente não tem só um sistema, nós temos muitos sistemas, então é um sistema, né, que é o que a gente está acostumado, né, e dentro desse sistema a gente tem vários extra-sistemas. Então é isso, pessoal, gostaria só de contar um pouquinho disso para vocês, deixar aí uma provocação, uma reflexão nesse assunto tão vasto que dá para escrever para muitos lados, a tese tinha quase 400 páginas, aí eu só tentei fazer um resuminho aí para poder deixar esse tema que eu escolhi para vocês. Tá? Então é isso, muito obrigada a todos por me ouvir. Doutora Renata, parabéns pela explanação, por essa viagem no tempo que a senhora fez, e eu gostei muito. E o ano passado, em janeiro do ano passado... Olha, para mim, está vendo? Oi? Vocês estão me ouvindo? Então, Fátima, eu estou dando uma palavrinha aqui, tá? Doutor Renata? Está me escutando? Estou escutando. Então, ano passado, eu fui para Pará, a convite de uns amigos meus, que são fazendeiros lá, em 2 municípios, Altamira e Brasil Novo. Altamira é o maior município do Brasil. E a gente vai visitar fazendas de atividade pecuária e de cacau. E aí eu pedi que eles agendassem também 2 visitas, entre as visitas de turistas. Né? Uma é na usina Belo Monte, né? E outra é numa tribo de índio, porque eu sabia que a representação indígena lá era muito expressiva. Né? Infelizmente, eu não consegui
ir na tribo de índio, porque em janeiro de 2020 houve um massacre no Maranhão e isso repercutiu lá. E o acesso nessa tribo que eu ia, nessa comunidade indígena, seria através de uma ONG que não era brasileira, entendeu? Mas lá, conversando com os fazendeiros, que não são muito amistosos com os índios, é que eu entendi a necessidade da proteção, né, dos índios e senti também a evolução deles. Eu, circulando na cidade de Altamira, vi um prédio bonito, suntuoso. E aí questionei o guia que me levou, ele falou, não, isso aqui é um centro de apoio indígena. E aí eu parei e consegui conversar com alguns índios de elevado nível cultural e que me contaram algumas situações, em especial dos acessos que foram necessários para a construção da usina Belo Monte. Então, eu vi um outro índio que eu não enxergava. Eu já tinha ido a museus, centros culturais indígenas, né? Mas a nível de turista, conheço do Rio, de Porto Seguro, de Salvador, de Manaus, mas eu não tinha noção da evolução, né? Da evolução cultural deles, da representatividade. Né? Senti lá um clima ruim com os fazendeiros, um clima razoável com os garimpeiros, senti o índio um grande empresário, né, nesse ramo de garimpo e de madeira, e me deu muita preocupação essa luta que eles estão tendo lá. Entendeu? É só uma observação sobre o tema. Só uma palavrinha, presidente. Muito, acho que a sua contribuição assim Está sem som. Tá sem som? Não, a gente está te ouvindo perfeitamente, Renata. Tá, eu acho que nós não estamos escutando. tá. A contribuição dele eu acho que é essencial, né? Porque a gente vive um momento, principalmente se a gente, não vou aprofundar nisso de forma alguma, que não é o objeto, mas a gente vive num momento, né, de política que a gente vê muito esse lado, né? De lado da defesa dos indígenas e do lado da defesa, né, do agropecuarista. Então, a gente tem muito isso. Agora, a gente tem um lado, né, dos indígenas, que quando a gente vai pensar que aqui, por exemplo, no Rio, a gente não está muito acostumado a ver tantos. A gente tem aqui do lado, né, ali, ali no Maracanã, a gente tem ali a aldeia do Maracanã. Né? Então, a gente tem alguns ali ainda meio... Tem poucos, mas tem. Mas é diferente de a gente ir, por exemplo, eu não conheço, né, o Pará, ia para Altamira, ir para Rondônia, né? Tem tantos locais que a gente vê muito mais nessa quantidade de indígenas. E realmente, né, eu ia final ano passado, mas aí por conta então do Covid, eu não consegui fazer a minha pesquisa empírica, foi uma pena, mas eu pretendo fazer. E assim, a ideia é que, claro, que a gente tem que, esses indígenas, para que eles consigam esses direitos, precisa ser passado por um laudo antropológico, né? Então, essa ideia de que não é assim, né? Vamos se abrir e esses indígenas vão ter direito a tudo, né? A forma que eu penso. Porque, senão, assim, eles têm uma quantidade de terras para receber, né? Que é deles, né? A gente fala no indigenato, que é muito grande, salvo engano, de uma proporção do Rio Grande do Sul a São Paulo. É muita coisa. Né? Então, se a gente for pegar tudo isso, a gente também tem um outro lado do Brasil que a gente também precisa, né, ter acesso, que as pessoas também precisam ter acesso à alimentação, enfim. Agora, o grande problema, né, está em a gente fazer essa repartição, né, essa distribuição, essa repartição, né? Como é que essa repartição pode ser feita, né? Como que esse acesso a essa repartição? Então, acho que é uma questão para se pensar. Eu queria perguntar, né? Ok. Nós temos uma associada aqui
tá? Que vai se apresentar e vai fazer um questionamento para a senhora. Boa noite a todos, meus amigos aqui presentes. Uma coisa que me chamou a atenção com relação à sua exposição, doutora, com relação à legislação internacional do trabalho, pelo posicionamento dessa legislação internacional do trabalho, nesses casos, não haveria uma invasão de competência, de soberania, alguma coisa assim? Como é que isso se daria numa situação de posicionamento da Organização Internacional do Trabalho? A senhora pode me esclarecer? Claro. Então, quando eu citei aquele caso indígena Raposa Serra do Sol, não era um aspecto trabalhista, mas era um aspecto envolvendo comunidades indígenas. E quando a gente pega a competência da Justiça do Trabalho para tratar, por exemplo, daquele caso, né, emblemático que eu falei de um concurso público, ou tantos outros que a gente tem aí no próprio TRT, a gente vê que os magistrados, eles, ao examinar, né, o determinado caso concreto ali, muitos, eles se utilizam do voto do ministro Celso de Mello, que o ministro Celso de Mello, quando ele fala na OIT, ele fala que a OIT, né, a convenção da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e que, partindo primeiro dela, né, quanto a um trabalho digno, enfim, e trazendo aí um viés da questão da proteção dos indígenas, ele trata, o ministro, né, Celso de Mello, ele trata essa convenção dentro de um termo que chama bloco de constitucionalidade. E que, quando a gente fala em direitos humanos, a Constituição, então, ela tem que andar junto com um bloco de constitucionalidade, até porque eu tenho, então, né, essa recepção dos tratados de direitos humanos. E aí esse bloco de constitucionalidade, ele não é só a Convenção Internacional do Trabalho, mas todos os instrumentos, todas as ferramentas que, a partir dela, o determinado Estado, né, a nação, ali o Estado-nação, recepcionou como seu, como aprovou, e a partir dali eu tenho um embasamento do direito internacional que deve fazer um diálogo com o direito nacional. Então, aí é um estudo para esse sentido. Então, o voto do ministro Celso de Mello, né, acaba sendo acatado quando os acadêmicos, quando os pensadores, né, os pesquisadores do direito querem falar sobre os tratados de direitos humanos, que os tratados de direitos humanos a gente vê, não é tanto, a gente não vê tanto a eficácia deles, né, na nossa prática. A gente vê mais o direito individual, né? Os tribunais aplicam mais o direito individual. E o voto do Celso de Mello, inclusive, teve um outro processo, que era para falar sobre um habeas corpus, também sobre o depositário infiel, e ele tratou, né, de uma outra convenção, também da OIT, e também nesse plano do bloco de constitucionalidade. Ou seja, tudo que vier, né, depois de aprovado um tratado de direitos humanos, né, e aí tem que ser antes de 2004, porque tem toda aquela questão do parágrafo 3º, que foi introduzido com a ementa, enfim, né, um outro assunto. Mas, a partir daí, então, para ser aprovados, então, né, as legislações que vieram através da convenção da OIT. Mas é isso, né, é uma grande polêmica, porque os tribunais têm muita dificuldade em atender esses direitos, né? Por exemplo, se a gente fala da Convenção 69 da OIT, eles têm muita dificuldade em fazer valer o direito coletivo do que fazer valer o direito individual. Por exemplo, aquele caso, não sei se vocês receberam um vídeo, e aí partindo para um outro momento, mas assim, e assim, parece um escândalo mesmo, porque foi uma mãe indígena de uma comunidade que ela teve um bebê, e aquele bebê, quando ela olhou, ele não era saudável. E aí, na comunidade deles,
você precisa enterrar esse bebê vivo na selva, porque só assim que ele, na próxima vida dele, ele vai conseguir ser saudável. Então, esse foi o entendimento. E aí, o entendimento daquela determinada comunidade. É difícil de entender? Dificílimo. Porque a partir do momento que você recebe e entende aquilo ali como válido para reconhecer o direito interno ali de uma determinada etnia, aquela pessoa fica sem penalização nenhuma. E aí, qual que é a questão? Ok, vamos então pensar no direito coletivo, que a gente precisa pensar, que está lá na pluralidade da Constituição. Só que, ao mesmo tempo, crimes, então, terríveis, como, por exemplo, o infanticídio, que foi esse o caso, né? O artigo 57 do Estatuto do Índio, ele diz que os casos que não são, ele usa a palavra, né, de tolerado, né? Que há casos, então, crimes que não serão tolerados, então, pelo Estado. Mas, enfim, no final das contas, o que aconteceu? Essa indígena ficou sem penalização, porque pela comunidade indígena dela, ela não seria penalizada. No entanto, essa criança foi descoberta, e foi pelo Ministério Público do Trabalho, enfim, que houve uma denúncia. Assim, foi tudo muito rápido, ouviram uma criança chorando na floresta, e assim se desenrolou. Essa criança, então, foi resgatada e foi para o Conselho Tutelar, né? Então, é de se pensar, claro, né? Tem a comunidade indígena aí, sistemas, né, que não são como os direitos universais, mas há casos também que não dá para ser tolerados. Então, é só uma questão mesmo de pensar, né, na questão de compensação, aí pensar numa questão de ponderação, de a gente pensar nos direitos, enfim, daí entram outros estudiosos aí do direito para pensar na dignidade da pessoa humana, colocar aí na balança. É um aspecto mais delicado. Mas para o contrato de trabalho, eu acredito que acaba ficando um pouco mais fácil para a gente enfrentar esse debate do que falar, né, sobre crimes contra a vida, né? Acaba sendo mais fácil. Com certeza, vocês me desculpem, mas eu acabei não me apresentando. Eu sou associada a Tânia Pacheco Canadense, e é um tema realmente muito instigante, até por conta desse conflito, né, que a gente vive em termos dessas etnias. Inclusive, as próprias etnias, elas se conflitam entre si, né? Conforme a senhora mesmo bem disse, com relação ao professor que estava ensinando aqui, não podia ensinar ali. É uma situação muito difícil, realmente, de resolver. Com relação aos contratos trabalhistas, eu acho que sejam menos difíceis, né, de resolver. Mas esse choque, realmente, é uma situação que nós temos que pensar, porque é uma situação, principalmente esse exemplo que a senhora deu, é um exemplo realmente assim, que choca, né? Barbaramente. Choca. Tem que saber qual é a situação, o que vai prevalecer. Vai prevalecer as normas, né, do país, ou dos nossos códigos, em face de todos, ou vão ficar alijados de determinadas posições? É uma situação muito difícil. Eu não vou nem abrir essa celeuma aqui, porque senão a gente vai discutir até amanhã de manhã. Mas eu fico muito agradecida, a sua palestra foi realmente muito elucidativa, foi um prazer enorme. Eu gostaria que a senhora depois voltasse, né, o Daniel? Vamos ver se a gente traz novamente, para ela começar a ir trazendo para a gente as novidades, né? Porque a gente agora abriu o canalzinho da curiosidade. Tá bom? Muito obrigada. Uma boa noite para vocês todos. Doutora Renata, tem mais um associado, que é o doutor Emília, e a nossa tesoureira também vai fazer um questionamento. Tá bom. Boa Muito noite. obrigada pelas palavras. Muito boa e ilustrativa a sua exposição. Agora, dentro da sua expertise, qual seria ou qual é a situação do Brasil hoje em relação aos indígenas? O que a senhora acha na panorâmica geral? Olha, no panorama geral que acaba sendo mais próximo de nós, porque tem aqueles indígenas que não são nada, não são integrados, né? Que a gente não tem contato nenhum. São poucos, mas tem. Né? Agora, esses que são, digamos, semi-integrados, que a gente, né, vê que trabalham e a gente acaba entrando em conflitos, né? Eu acho que uma perspectiva um pouco mais próxima. Eu acho o seguinte,
é como o caso emblemático da terra indígena Raposa Serra do Sol. Eu acho que a cultura deles, elas têm que se perpetuar no tempo, sim. Eu acho que foi um avanço muito grande a gente pensar numa sociedade, né, que já era democrática, mas a gente pensar, então, na ideia da pluralidade. Né? Por exemplo, a gente pega outros estados, né, a gente vê essa ideia da pluralidade, a gente vê que esses estados eles se reconhecem como tais e conseguem fazer valer. Por exemplo, a gente pega o estado da Bolívia. O estado da Bolívia, eles têm uma constituição, que é a constituição, né, aos cidadãos bolivianos, e eles também têm uma constituição que é para a tribo, que é para as tribos indígenas e outras tribos. Então, eles têm um tribunal, né, tribunal que aplica aquela determinada penalização, independente de qual área for, se for numa área que envolve área trabalhista, área criminal, ou seja, existe ali, então, o próprio tribunal, então, indígena, ou, enfim, né, daquela determinada, um tribunal, né, alheio aí ao tribunal comum, que a gente está acostumado, para poder, então, fazer valer os direitos, então, dessas pessoas, né, desses grupos, para poder dar conta, então, do reconhecimento da pluralidade. Então, agora, por exemplo, se é igual esse caso da terra indígena Raposa do Sol, por que eu insisto tanto? Porque é um caso muito emblemático. É o caso emblemático que a gente tem dos indígenas. Por quê? Porque tem esse marco temporal, né? Colocou aí um marco temporal que, a partir de 88, não ia reconhecer mais nada como terras indígenas. Isso foi fato, porque a gente tem o decreto de, salvo engano, é 4.887/2003, que fala sobre demarcação de terras de quilombos, de quilombolas. E aí, esse decreto foi considerado inconstitucional, a princípio. E por que ele foi declarado? Porque ele trazia a ideia de demarcação de terras indígenas. E esse decreto era proveniente da Convenção Internacional do Trabalho. Então, esse decreto, na verdade, foi aberto, aí foi instaurado uma ADCT, uma ação direta de constitucionalidade, para saber se esse decreto seria inconstitucional ou não. Né? E a ideia, no final das contas, ele não foi declarado inconstitucional, mas a ideia era o quê? Fazer com que, a partir do momento que esse decreto fosse declarado inconstitucional, a gente começaria a exterminar, né? A boicotar aí todos os direitos indígenas. Ou seja, por que eu digo isso? Porque esses indígenas, para a tradição deles, eles precisam trabalhar naquela determinada área indígena, naquele território. Aqueles territórios ali que eles mesmos se reproduzem. É ali que eles, né, que muitos fazem ali da sua comida, da sua subsistência, né? É ali que, então, que eles reproduzem a sua cultura. É ali, eles têm aquela terra como uma terra, né, coletiva, não é uma terra de um só. Inclusive, aquela terra é da União. Aquela terra está ali para usufruto só deles, para aquela determinada etnia. Então, é uma terra coletiva que já é da União. E aí, né, também a gente poderia pensar num outro momento, né, de a gente pensar, então, também no Estado, que muitas vezes vem desapropriando, né, muitas comunidades indígenas, inclusive outros tipos de comunidades também que não indígenas, né, por conta do mercado imobiliário. Então, a gente tem essa situação. Inclusive, essa situação, ela vigora porque muitas das pessoas, das etnias que estão naquela determinada área, não conseguem comprovar que tem uma continuidade da sua própria tradição ali, né? E não conseguindo comprovar, elas ocupam, principalmente, né, na cidade do Rio de Janeiro, áreas, né, por exemplo, ali os quilombolas, áreas que têm um valor altíssimo. Agora, tem que tomar cuidado mesmo com o laudo antropológico, né? Por quê? Porque o laudo antropológico, ele, né, a ideia de que ele vai ter uma resposta mais exata sobre aquela condição daquela etnia é favorável, né, para a gente não discriminar, para a gente não violar os direitos. Então, é importante o laudo antropológico aí.
Bom, e é isso, né? Pensar, o órgão antropológico vai pensar nos direitos coletivos, né? Vai pensar em proteger aquela determinada comunidade, sem haver discriminação. Então, é isso. Não sei se eu fui clara em responder. Ok, foi claro, sim, com certeza. Sua explanação, estão todos extasiados aqui. Eu estou apaixonada pelo tema. Ai, professora, obrigada. Estou mesmo. Nossa, mas é Pessoal, incrível, né? Porque uma coisa vai puxando outra, né? está tudo Esse- interligado, né? Isso. Tem mais alguma Nossa, eu sociedade tô... em casa que queira fazer um questionamento ou a gente já pode passar para o encerramento com a doutora Fátima? eu não estou te Fátima, ouvindo. Fátima, já se esgotaram os questionamentos. Você pode fazer o Eu encerramento. só quero agradecer. Estou encantada com o tema, com a Renata. A Renata já é uma fofa, uma professora que extremamente querida, né? Meus alunos amam a professora Renata, né? Hoje ela dá aula para mim no direito do trabalho, mas já vai dar também na pós de direito civil. Ela é muito boa, né? Ela é muito clara, é um doce de pessoa e muito preparada. Eu só tenho que agradecer muito a ela por estar aqui na BAME. Já faço um convite antecipado como diretora jurídica, mas eu tenho certeza que o nosso vice-presidente aqui presente também vai exigir a sua presença na BAME. A nossa sede é linda, fica na Rio Branco, esquina com 7 de setembro. Nós temos uma sede enorme, de mais de 360 metros quadrados, temos biblioteca, temos auditório, inclusive, falando hoje para os associados, acabei de fechar um convênio com uma editora grande, que vai passar agora todos os seus lançamentos, doar para a BAME 3 exemplares, né, para que a gente possa cada vez mais atualizar a nossa biblioteca, né? A editora GZ, que inclusive já também está cedendo livros para o nosso Senai, inclusive livros do Capanema vão ser sorteados, né, no nosso Senai, e eu fechei o convênio com ele de parceria com a GZ para livros. Então, assim, a nossa sede é muito bonita, tem um local bonitinho de cafés, né, de chás, é muito interessante. Então, vai ser muito bom te receber, Renata, lá aí na nossa sede. Tá certo? Olha, eu por mim aqui, eu encerro agradecendo mais uma vez, passo agora para as considerações finais da professora Renata e, em seguida, para o professor doutor Daniel para o encerramento. Bom, professora Fátima, mais uma vez, a senhora e a todos os integrantes, só tenho agradecimentos mesmo com esse convite, em poder falar para os senhores, em a gente poder conversar, contribuir, todos contribuíram e muito, né? É sempre com muita satisfação, né, de ver o rostinho de cada um, né, podendo prestar atenção, vendo, né, o sorriso, como isso é importante para um professor também, né, a gente dialogar, para um palestrante. Nossa, eu estou assim encantada, agradeço o convite, quero muito participar, conhecer a associação e com certeza o convite está aceito. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Um beijo a todos, um abraço e obrigada mais uma vez pela oportunidade. Nós vamos mandar um certificado, tá? De você ter palestrado aqui conosco, da Tá ótimo, BAME. professora, muito obrigada. Doutora Renata, mais uma vez, muito obrigado. Estão chegando aqui várias mensagens elogiando. Estou vendo aqui o doutor Jonil elogiando sua explanação, tá? Nós agradecemos e esperamos a senhora em outras oportunidades. Tá com certeza, estou à disposição. A biblioteca vai ficar muito enriquecida com mais essa palestra, tá? E venham outras. Boa noite a todos. Boa noite a Boa todos. noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Obrigada. Olha, vamos segunda-feira.